Boa tarde, meus irmãos. Eu voltei para dar prosseguimento, porque eu comecei a ler e não terminei hoje. Eu li uma parte só, falta ler a outra. Então eu vou ler sobre a construção do santuário, que é do Êxodo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Construção do santuário. Bezaleel, Oliabe e todos os homens sábios de coração, a quem Javé tinha dado habilidade e inteligência para saber executar todos os trabalhos da obra do santuário, farão tudo conforme Javé ordenou. Moisés chamou Bezaleel, Oliabe e todo o homem hábil, em cuja mente Javé tinha infundido sabedoria, todos os que se sentiam levados a tomar parte da execução da obra. Eles receberam de Moisés as oferendas que os israelitas haviam trazido para a obra do serviço do santuário. Entretanto, o povo continuava a trazer cada manhã ofertas espontâneas, de modo que todos os artesãos que executavam as diversas obras no santuário, interrompendo cada qual o trabalho que estava fazendo, vieram e disseram a Moisés: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para a obra que Javé mandou fazer. Então Moisés mandou proclamar no acampamento: nenhum homem ou mulher faça mais nada para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, pois o material já era suficiente para tudo o que se devia fazer e ainda sobrava. As colunas do tabernáculo. Os artesãos mais hábeis dentre todos os que trabalhavam na obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino reforçado, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, com figura de querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados, e a medida era a mesma para todas. Uniram 5 cortinas, uma com a outra, e as outras 5 também uniram uma com a outra. Fizeram também presilhas de púrpura violeta na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro grupo, e o mesmo fizeram na orla da cortina que ocupava a extremidade do segundo grupo. Fizeram 50 presilhas da mesma cortina e outras 50 na extremidade da cortina do segundo grupo, de modo que as presilhas corresponderam-se entre si. Fizeram também 50 colchetes de ouro, com os quais uniram as cortinas uma à outra, de sorte que o tabernáculo formou um só todo. Fizeram também uma cortina de pelos de cabra, para formar uma tenda sobre o tabernáculo, em número de 11. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e sua largura de 4 côvados. Tinha as mesmas medidas. Juntaram 5 dessas cortinas de um lado e 6 do outro. Colocavam também 50 presilhas na borda da cortina, que ocupava a extremidade do primeiro grupo, e 50 na orla da cortina do segundo grupo. E fizeram 50 colchetes de bronze para unir a tenda, de sorte a formar um só todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de pelos de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima outra cobertura de pelos de ouro fino, de couro fino. As tábuas do tabernáculo fizeram também para o tabernáculo, tábuas de madeira de acácia, colocaram verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro, e o mesmo foi feito com todas as tábuas do tabernáculo. Fabricaram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado meridional, à direita, e fizeram 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. Das 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes.
para o outro lado do tabernáculo. Ao norte, fizeram outras 20 tábuas, com suas 40 bases de prata, 2 tábuas debaixo de cada tábua. E para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os cantos do lado do tabernáculo, fizeram 2 tábuas, que eram unidas entre si, abaixo até a altura da primeira argola. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Fizeram, pois, 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Fizeram também vigas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, outras 5 para as tábuas de outro lado do tabernáculo, e igualmente 5 vigas para as tábuas do fundo do tabernáculo, ao ocidente. Fizeram a viga central para passar a meia altura das tábuas, de uma extrema à outra. Recobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as argolas, para as quais passavam as vigas, que também recobriram de ouro. A cortina. Fizeram também a cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, com bordados representando querubins. Fizeram para ela 4 colunas de madeira de acácia recoberta de ouro. Seus ganchos eram também de ouro. E fundiram para elas 4 bases de prata. Fizeram também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Trabalho de bordado. Com essas 5 colunas e seus cochetes, seus capitéis e suas vergas foram cobertos de ouro, e as 5 bases eram de bronze. A Arca da Aliança. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Revestiu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma moldura de ouro em redor. Fundou para ela 4 argolas de ouro, que fixou seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 de outro lado. Fez varais de madeira de acácia, que recobriu de ouro, e os introduziu nas argolas colocadas nos lados da arca para ser traspassada. Fez o propiciatário de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio, cuja largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatário, um querubim numa extremidade e outro na outra. Ele os fez de sorte a formar uma só peça com o propiciatário em suas 2 extremidades. Os querubins tinham as asas estendidas para o alto, cobrindo com elas o propiciatário. Suas faces, voltadas uma para a outra, olhavam para o propiciatário. A mesa. Fez também uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento era de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Recobriu-se de ouro puro e fez-lhe uma moldura ao redor. Cercou com um friso de 1 palmo, em torno do qual fez uma moldura de ouro. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que prendeu em seus 4 cantos, correspondendo aos 4 pés. As argolas estavam fixadas rente ao friso. Nelas introduziram-se os varais para o transporte da mesa. Fez os varais da metade da acácia e os recobriu de ouro para servirem ao transporte da arca. Fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa: os pratos, os colheres, os jarros e as taças para as libações. O candelabro. Fez de ouro puro o candelabro. Fez trabalhados a martelo, formando com ele uma só peça: o pedestal, a haste, os braços, os cálices, os botões e as flores. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Em cada braço havia 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com botão e flor, e outros 3 cálices em forma de amendoeira, com botão e flor no outro braço. Eram os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores, um botão debaixo dos 2 primeiros,
outro debaixo dos outros dois, e outro debaixo dos dois últimos. Saíam do candelabro esses botões, e braços formavam uma só peça, com ele. Tudo isso era de ouro puro, lavrado a martelo. Fez também suas 7 lâmpadas, com suas espevitadeiras e seus cinzeiros de ouro puro. Empregou para eles e seus acessórios um talento de ouro puro, o altar do incenso. Fez também o altar do incenso de madeira de acácia. Seu comprimento era de um côvado e sua largura de um côvado de outro côvado. Quer dizer, era quadrado e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres formavam um só corpo com ele. De ouro puro o recobriu, sua parte superior, suas partes laterais e seus chifres, e fez-lhes uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura, dos 2 lados, para introduzir os varais destinados a transportá-lo. Fez os varais de madeira de acácia e os recobriu de ouro. Preparou também o óleo para a unção sagrada, o incenso aromático, puro, obra de perfumista. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Até amanhã, meus irmãos.